Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, família de Cristo. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, de todo lugar, de todo esse meu querido Brasil, meu xará, meu irmão Malcir, Paulo Roberto, um bom Natal para todos vocês. Estamos terminando o ano. E eu tenho uma mensagem para nós. E a mensagem que eu tenho: o Deus da religião é um Deus pobre, é um Deus mendigo, é o Deus da religião. Esse é o tema da mensagem. O Deus da religião é um Deus pobre. E eu não quero esse Deus. Eu não acredito e não quero um Deus pobre. Um Deus que precisa do dinheiro dos outros, precisa da ajuda dos outros para poder manter a sua obra. Então nós olhamos que a conta não fecha. Porque o que me chamou a atenção, eu vejo aí muita gente dizendo: irmão, dízimo e oferta é para obra de Deus. Mas eu estava ouvindo uma entrevista de um ateu, e um ateu disse assim: olha, eu não acredito na existência desse Deus que vocês falam, não acredito em nada da Bíblia, eu sou um ateu. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se dizem que Deus fez o mundo e tudo que nele há, e ele não pediu nada e não precisou de ajuda de ninguém, por que hoje ele quer dinheiro e quer ajuda do povo para continuar sua obra? Eles olharam um para o outro, não teve resposta para o ateu. Por quê? Porque, na verdade, Deus não deixou nenhuma obra parada. Deus não plantou um pouco de árvore e falou assim: olha, eu vou florestar um pouco aqui, outro pouco vocês vão plantar. Deus não fez a nascente de um rio, e o rio, aí alguns quilômetros, esse rio secou, esse rio vaporou, desceu dentro de um buraco e o rio parou. E o homem precisou ir lá cavar, dar continuidade a esse rio. O homem precisou ir lá florestar, plantar onde não tem mata. O mar, o navio, só pode navegar onde tem água, mas tem parte do mar que Deus deixou para o homem fazer. Então o homem tem que bombear água de uma parte do mar para outra, porque é só areia. Essa é a obra que Deus deixou para o homem. Uma terra produz, mas a outra não produz. Então nós temos que fazer essa terra produzir. Deus deixou para o homem. Uma região venta, a outra não venta. Nós temos que criar um sistema de ventilador, alguma coisa para trazer vento para essa região. Um lugar chove, outro lugar não. Nós temos que criar chuva, um sistema, um meio de fazer chover. Deus poderia fazer um pouco e falar: agora vocês continuam. Aí eu me calaria. Deus fez um pouco e deixou para o homem continuar. Deus fez tudo. Não deixou nada para trás. Deus fez tudo perfeito. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus não precisa de dinheiro de ninguém.
Deus não precisa de nada seu. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa do seu louvor. Deus não precisa do seu ir e vir nesse local chamado igreja. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de nada seu. Deus é autossuficiente. Porque Deus não é servido por homem. Você quer saber onde está isso? Alguém já te ensinou isso? Atos 17, 25. Deus não precisa da ajuda humana. Deus não é servido por homem. Eu sou servo de Deus. Não, Deus não é servido por homem. Está bem claro ali, ó. Deus não necessita de nada. Como diz, nada. Deus não é servido pelo homem por nada, nem por adoração, por nada. Se você adorar a Deus, você cantar, você fazer qualquer coisa, você faz por amor a Ele. Mas Ele não é carente. O nosso Deus não é carente. E nem o nosso Deus é miserável. É um Deus que precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro, para continuar a obra. Aonde existe isso? Aqui dentro desse livro. Aonde ele disse, ide por todo mundo, construir templo e grande templo para a minha adoração. Eu quero ver templo espalhado por toda a face da terra. Aonde existe isso aqui dentro? Ele disse para os discípulos. 28, 19 e 20. É-me dado todo o poder, Mateus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí já está uma mentira. Aí não bate. Por que Pai, Filho e Espírito Santo? Se Deus é um só. Por que ele ia mandar batizar em nome de 3? Sendo que batismo existe um só. No capítulo 4 e versículo 5, ali de Efésios, existe um só Senhor. Por que ele ia mandar batizar em nome de 3? Existe uma só fé. Por que nós temos que ter fé para batizar nas águas, depois fé para receber o batismo do Espírito Santo? Fé. Por que existe uma só fé? E um só batismo. Por que ele ia mandar batizar nas águas? Nós olhamos para Pedro. Pedro parece ser um homem tão ativo. Parece que Pedro tinha uma grande sabedoria, mas não tinha. Pedro tinha uma mente fechada, ele não tinha uma visão. Ele viveu 3 anos e meio ao lado do Senhor, aprendendo, mas a sua mente estava fechada, a ponto de Jesus disser para ele, Pedro, no dia lá 22 de Lucas e 36 a 38, no dia que tu se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Pedro não tinha conversão. Pedro andava ao lado do Senhor, muita gente, porque Pedro negou o Senhor. Eu estarei contigo ainda que for para mim morrer. E Pedro não tinha visão nenhuma espiritual. Pedro estava em cima da laje, desceu um lençol e disse, Pedro, mata e come. Ele estava com fome. Não como coisa imunda. O lençol desapareceu, voltou de novo. Ele diz, eu não como coisa imunda. O lençol voltou de novo. Ué, onde estava? Pedro não tinha. Pedro tinha a mente fechada. Pedro não tinha uma visão aberta. Porque podemos olhar um homem quando tem uma visão aberta, a primeira vez desperta nele algo que ele fala, é Deus que está falando. Quando desceu aquele lençol, a voz precisou falar assim, Pedro, não chama de impuro e imundo aquilo que eu fiz e santifiquei. O que significava aquela visão? Era o gentil que estava esperando por ele, que era Cornélio, que estava esperando por ele, que ele tinha enviado 3 oficiais para buscar Pedro, para chamar Pedro, porque o anjo tinha aparecido, isso está em Atos capítulo 10. E você vê como Pedro era tão fechado, a visão de Pedro era tão fechada, porque Eli, lá você encontra Eli, lá no capítulo
lá em Samuel, quando Ana entrega Samuel a Eli, Samuel já estava adolescente. E Deus diz: Samuel, Samuel. Samuel levantou, correu lá. Isso estava dentro do templo. Eli dormia no templo, Samuel também. O senhor me chamou? Não. Dali a pouco, Samuel, Samuel. Ele correu: o senhor me chamou? Não. Aí ele foi: espera um pouco. Aí despertou nele. Aí dali a pouco, Samuel correu e falou assim: olha, quando te chamar, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quer dizer, não precisou. E Pedro, 3 vezes. Aí a voz disse: não chame de puro e imundo aquilo que eu fiz e santifiquei. Depois vocês, olha, veja, eu estou abreviando, mas quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio fala assim: eu estava orando aqui, 3 horas da tarde, apareceu um anjo aqui, mandou chamar você, para você falar de Cristo, dessa palavra, desse evangelho para nós. Aí ele falou, Pedro já chegou chateando o gentil. Você sabe que não é lícito um judeu entrar na casa, comunicar com o gentil, porque o gentil para eles era lixo. Eles discriminavam o gentil. Era um povo que para eles não tinha valor nenhum. Mas naquele momento que ele estava falando, o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles começaram a falar em línguas. O que eles começaram a falar? Ali eles começaram a falar em outras línguas. Não é labachu, não. Não. Eles começaram a falar em outra língua. Ali eles começaram a falar em língua hebraica. Eles eram gentil, mas eles começaram a falar em língua grega. Eles começaram a falar em língua romana. Começaram a falar em inglês, em português, em francês, enfim, várias línguas, e profetizando. Eles olharam para eles e falaram assim: quem somos nós para recusar? Porque o Espírito tinha descido sobre eles no dia do Pentecostes. E judeu. Agora eles viam que o mesmo Espírito desceu sobre o gentil. Então o que eles ficou naquele momento pensando? O mesmo Espírito desceu sobre nós, desceu sobre ele. Agora, a falta de conhecimento, de abertura, de espiritualidade de Pedro. Pedro pega aquele povo, no versículo 47 do capítulo 10 de Atos, leva aquele povo até a água. E fala assim: você tem que passar pelo batismo. Mas como passar pelo batismo? Que se o batismo do Espírito Santo, que João diz, eu vos batizo com água, para arrependimento, não é para tirar o pecado. Mas vem um muito mais poderoso do que eu, que batiza com o Espírito Santo. E se existe um só batismo, por que Pedro levou o povo, passou pela água? Para quê? Sendo que o batismo da água é para os judeus, que era símbolo. A água era símbolo de pureza. O gentil não tem nada a ver com isso. Mas vê a falta de conhecimento de Pedro, sendo eles, como foi chamado, coluna da igreja, mas a sua mente estava fechada. Pedro tinha mente fechada. Não é como Paulo. Você não vê nenhum erro em Paulo. Desde que Paulo foi chamado, Paulo fez alguma coisa porque estava no meio dos judeus. Ele estava acompanhando os judeus. Mas Paulo chamou Pedro a atenção, porque Pedro, no meio do gentil, se comportava como gentil. Mas quando o judeu chegava, ele saía. Isso está ali em Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12. Paulo fala para Pedro assim: tu sendo judeus, se comporta como gentil. Quando os judeus não estão perto. Mas quando você vê que os judeus vêm chegando, você levanta e vai saindo de fininho. E vai indo embora. Então você, Pedro, você tem que ser uma coisa ou outra. É homem de 2 caras. Quando estava com o gentil, tinha uma cara. Depois vinha os judeus e tinha outra cara. Então você tem que ter uma cara só. Chamou a atenção de Pedro duro. Você estando com gentil, você se passa como gentil, come e bebe com gentil. Quando você vê judeu, você levanta e quer desfazer dos gentios, né? Então chamou Pedro a atenção. E você vê que Paulo foi, e nós encontramos ali em Gálatas capítulo 1, versículo 12, eu não recebi nem aprendi de homem nenhum. Eu aprendi do próprio Senhor. Pedro andou com o Senhor.
Ele não tinha que fazer errado, mas você vê quantas coisas erradas Pedro fez. Você não vê João, Tiago e os outros, mas Pedro procedeu muitas coisas erradas, negando Cristo e tal. Bem, mas a mensagem, a palavra que eu tenho é essa. O Deus da religião, principalmente a religião evangélica, o sistema evangélico, é um Deus pobre. Porque ele precisa de dinheiro para continuar a sua obra. Que Deus é esse? Eu não quero um Deus desse para mim. Por que eu quero um Deus miserável? Um Deus que vive numa miséria, numa pobreza dessa daí. Um Deus mendigo. O Deus que eu conheço, que está aqui dentro desse livro, é um Deus rico. Que ele tinha, ele tem. Ele é autossuficiente para ele e para toda a humanidade da face da terra. Tudo dele e por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Então, meu irmão, esse Deus que vocês pregam, que quer 10% do dinheiro e que ainda oferta, passa envelope, é um Deus miserável. Eu não quero esse Deus. Esse Deus de vocês é um Deus pobretão. Agora, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que tirou o povo hebreu do Egito, esse é um Deus maravilhoso. Esse é um Deus rico. É um Deus que cuidou daquele povo por espaço de 40 anos, dando comida para aquele povo. Nem o sapato deles, a sandália deles gastaram. E nem as roupas deles se estragaram durante 40 anos. Que Deus maravilhoso é esse? Esse Deus que mandava chuva. Esse Deus que faz as coisas tudo certo. Compadeço de quem eu quero compadecer. Tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Romanos 11:32. Então, lamentação de Jeremias, ali no capítulo 3:22, lamentação de Jeremias. Então, meu irmão, esse é o Deus que eu creio. Não o Deus que, para fazer uma obra, precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro de catador de papelão na rua, precisa de dinheiro de lavadeira de roupa, diarista, servente de pedreiro, pessoas que lutam, pagam aluguel, pessoas que simples, porque você não vê gente rica, porque esse local, eles conseguem atrair pobre, mas rico não. O rico só vai nesse lugar se tiver quebrado, porque alguém chega e diz a ele, olha, você vai lá, porque lá você vai conseguir encontrar isso, encontrar aquilo outro, lá Deus vai te abençoar, ele vai. Como aquela menina que diz para o general Naamã, lá em Israel tem um profeta. Se o meu Senhor for lá, ele volta curado. E ele acreditou e foi e aconteceu. Agora, muitas vezes um funcionário que trabalha numa firma, a firma está quebrada, ele fala para o seu patrão, para o proprietário, talvez ele acredita. E ele vai lá, chega lá e estira tudo que ele tem. Rebenta com o resto. É o que esse povo sabe fazer. É tirar o que você tem, um pouco que você tem. Se foi lá para conseguir, e estira tudo o que é seu. Toma o seu carro, toma a sua casa, toma tudo que é seu. Então, esse Deus eu não quero. E nem você tem que querer esse Deus da religião. Afasta da religião, fica com a graça. Que o Deus que eu prego, o Deus que nós da graça pregamos, é o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus que esteve com aquele povo do passado, como Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele é o mesmo ontem, hoje e é Deus eternamente. Fique com esta palavra. Que Deus conceda graça sobre a sua vida. Um bom Natal para você, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Graça e paz para todos. Bye, bye.